Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu vou falar sobre a pesca de praia, que na minha opinião é uma das pescarias mais divertidas de todas, mas que se você não tiver algumas dicas, pode se tornar extremamente frustrante. Então vem comigo! Então, pessoal, a pescaria de praia, na verdade, é uma das pescarias mais praticadas aqui no nosso país. Claro, muito em parte por causa do nosso grande litoral e da quantidade de praias que nós temos aqui na costa brasileira. Porém, se você não tiver algumas dicas e alguns conselhos para a pescaria de praia, ela pode se tornar extremamente frustrante e é capaz de você não pegar nada. Por isso agora eu vou passar alguns conselhos, algumas dicas para que você tenha sucesso nessa sua pescaria de praia. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é no tipo de praia que você está indo pescar. A praia de tombo, geralmente, ela é bem fácil de identificar. É aquela praia em que a água afunda rapidamente e a arrebentação está bem próximo já da costa, de onde você vai fazer o arremesso. Geralmente, nessa praia, nós não encontramos repuxos, largamares, as correntes de retorno que fazem aquelas valas que vão até o fundo. Essa praia, na verdade, ela possui geralmente três tipos de valas que são geralmente paralelas à praia onde você vai pescar. Uma mais próxima um pouco mais afastada e uma terceira mais distante de onde você vai fazer o arremesso. Geralmente é nessas valas onde você vai encontrar os peixes. Eles vão ali por ser mais profundo, onde eles podem encontrar uma tranquilidade da correnteza, e também é ali que se acumula o alimento. Por causa da correnteza ele fica preso dentro dessas valas. Então os peixes vão até essas três valas para conseguir encontrar o alimento, e é ali, claro, que você vai encontrar os peixes também. É muito importante, quando você for fazer uma pescaria em praia de tombo, que você saiba que não necessariamente arremessar longe vai ser o lugar onde os peixes estão. Principalmente se a maré estiver subindo, é muito possível que os peixes estejam encostando cada vez mais para procurar o alimento. Então, muitas vezes você tem que descobrir em qual dessas três valas os peixes estão. Para saber onde é que estão essas valas e se você está pescando no local certo, é muito simples. Você vai realizar o seu arremesso, geralmente um pouco mais longe, e vai devagarzinho recolhendo a linha. Ela não deve oferecer muita resistência no peso da chumbada não, porém vai chegar um momento em que essa chumbada vai começar a travar um pouco no fundo, vai ficar mais difícil de recolher. Isso significa que ela encontrou um morrinho, uma subida. Então é sinal que você está começando a sair da vala. Então é aí que você deve parar de recolher, porque daí você está mantendo o seu conjunto com a sua chumbada e o seu chicote dentro dessa vala. E é ali que você vai encontrar os peixes. As praias rasas são aquelas praias que vão afundando bem devagarzinho e que geralmente a arrebentação das ondas está um pouco mais distante de onde você fica na praia. Geralmente nessas praias nós temos a formação dos largamares, os repuxos, que nada mais são do que as correntes de retorno. Quando a onda arrebenta e traz a água até a areia, ela tem que voltar para o fundo, essa água, por algum lugar. Então ela acaba formando um canal de retorno, são as correntes de retorno, e geralmente onde se formam esses canais é onde você tem uma maior profundidade. E é por ali que os peixes eles se aproximam da praia justamente para procurar alimento. Para identificar onde é que estão esses largamares é muito simples. Você vai observar a praia. Geralmente ela vai ter onda por toda a sua extensão, mas vai ter alguns locais, alguns pontos específicos em que essas ondas não estão quebrando. Justamente ela foge da linha de arrebentação. Ali é justamente aonde estão esses canais. Nesses locais onde não quebra a onda, mais próximo da praia, é onde você vai arremessar a sua linha e onde você vai procurar pelos peixes. Nas praias rasas, a ideia de pescar com dois conjuntos diferentes também é bastante interessante.
um pouco mais distante e outro com arremesso um pouco mais próximo. Isso porque os peixes eles vão subindo em direção à praia para procurar alimento. Então às vezes eles estão mais próximos e às vezes um pouco mais distantes da praia onde você está pescando. Se você tem em distâncias diferentes da praia, você consegue com mais facilidade encontrar onde é que os peixes estão e também pegar uma variedade um pouco maior de peixes, tendo assim mais possibilidades de conseguir aquela fisgada que a gente tanto espera. As praias de Bahia são aquelas praias que ficam protegidas do mar aberto. Então, como o mar aberto não chega, acaba não tendo a formação de ondas grandes. Geralmente são bem pequenininhas e acabam estourando só bem na beira da praia. Geralmente, nas praias de Bahia, nós não temos aí grandes peixes que vão morder a sua linha. Porém, nem por isso vai deixar de ter peixe, até porque esse local ele serve de criadouro para muitas espécies. Então você só precisa adequar o seu tipo de equipamento. Geralmente você vai pescar mais próximo um pouco da praia e com equipamento um pouco menor, uma vara menor, uma linha mais fininha e também anzóis e iscas menores. Claro, pode ser uma pescaria bastante divertida se você estiver aí com o equipamento adequado. Tanto nas praias de tombo quanto nas praias rasas ou baías, é muito importante que você preste atenção no que tem em volta do local onde você está pescando. Se tem pedras por perto, se tem barcos afundados, rios que desembocam ali na região ou mesmo pequenas ilhas, porque esses locais eles servem de criadouro para os peixes e, claro, fornecem uma grande gama de alimentos. Então os peixes ficam ali em volta até por causa da quantidade de alimento que tem em volta desses barcos afundados ou dessas pedras e rios que desembocam. Se tiver algum desses elementos ali por perto, tente jogar o mais próximo possível, claro, sem jogar em cima, porque senão é capaz de você trancar a sua linha, mas jogar próximo desses locais, porque a chance de ali ter bastante peixe e de você conseguir aquela fisgada é sim bem maior. Diferente da pescaria embarcada, a pesca de praia é uma pescaria onde o arremesso é uma parte muito importante da atividade. Então, geralmente você precisa arremessar um pouco mais distante o seu conjunto. Para isso, você vai precisar de uma vara um pouco maior do que aquelas varas comuns em pescaria em barco. Então as varas, geralmente, em pescaria de praia, variam de 4 metros até 4,50 metros. Tem gente que chega a usar até varas de pesca de 3,80 metros, 3,70 metros, só que são varas que já não permitem um arremesso tão distante. Então eu aconselho que você utilize varas um pouco mais compridas, de 4 metros até 4,50 metros, que aí, dependendo até do peso do seu chumbo, você vai conseguir fazer arremessos mais distantes. Na pescaria de praia, muitas vezes as linhas monofilamento são mais utilizadas do que as linhas multifilamento. Isso porque as linhas de multifilamento elas acabam acumulando um pouco de areia no interior da linha, o que não é recomendável nem para a sua pescaria e nem para o seu equipamento. Mas nada impede que você use também a linha de multifilamento. Ela até é muito boa porque você pode usar uma linha um pouco mais fina, o que vai permitir que você tenha menos influência da maré e do vento sobre a sua linha. Porém, por causa desse acúmulo de areia, muitas vezes as pessoas acabam optando pelo uso da linha de monofilamento, que é aquela famosa linha de nylon. Ela também pode ser uma linha muito boa se você tiver com uma grossura adequada. Sobre a grossura da linha, o que eu posso dizer é o seguinte: se você usar uma linha grossa demais, você vai perder a sensibilidade na hora de sentir se o peixe está ou não está mordendo o seu anzol, mordendo a sua isca, e também se você tiver uma linha muito grossa, você vai passar a ter muita influência da maré e do vento sobre essa linha. Então vai acabar sendo muito difícil de você conseguir manter o seu conjunto no local onde você arremessou. É muito provável que a linha vai ficar correndo de acordo com a maré ou com o vento. Ela vai ser muito empurrada para os lados. Então ela vai acabar saindo do local onde você gostaria de pescar. Então você pode sim usar a linha de monofilamento, que é a linha que eu uso, por exemplo, em minhas pescarias, só que procure por linhas um pouco mais finas. Eu geralmente pesco com linha 0,25, 0,27, no máximo linha 0,30, porque acima disso você acaba tendo muita influência do vento e das marés, o que acaba atrapalhando bastante a sua pescaria. Se você optar por usar uma linha multifilamento, aí sim você pode, claro, usar uma linha um pouco mais fina, 0,17, 0,20, são linhas que são com uma grossura bastante boa para pescaria de praia.
Claro que aí você tem que prestar atenção também no peso da chumbada que você vai utilizar e não usar uma chumbada que seja pesada demais para aquela linha que você decidiu colocar no seu molinete. Na pescaria de praia, nós geralmente temos bastante influência das marés, da correnteza e da arrebentação das ondas. Então a gente precisa de chumbadas que mantenham o seu conjunto fixo aonde você quer pescar, dentro do largamar, dentro da vala. Então geralmente nós utilizamos chumbadas desses tipos aqui, ó, que você está acompanhando. Eu tenho aqui chumbadas que são a chumbada peão, chamada, que ela é redondinha, porém pontuda, ela vai se enterrar na areia e vai manter o seu conjunto fixo. Porém, como ela é redonda, ela tende a rolar. Então ela vai acabar rolando um pouco com a arrebentação e com o movimento das marés. Então se você tiver um pouca movimentação de maré naquele dia, você pode sem problemas usar uma chumbada que seja do tipo peão. Eu tenho aqui as chumbadas piramidais também. São pirâmides quadradinhas que têm mais ou menos o mesmo formato do peão, só que elas são quadradas. Isso vai impedir um pouco mais que elas rolem, ó. Pode ver, ela não sai rolando apenas, ela cai deitada e vai se enterrar pela ponta do mesmo jeito. Então ela acaba mantendo o conjunto um pouco mais fixo do que a chumbada peão. Porém, como ela tem a ponta de cima quadrada, ela vai se enterrar um pouco mais e vai acabar sendo um pouquinho mais difícil de você desenterrar ela na hora que você for puxar e tiver algum peixe. Porém, se ainda assim, mesmo com a chumbada piramidal, você estiver tendo problemas para manter o seu conjunto fixo dentro da água, você pode usar também a chumbada garateia. A chumbada garateia é uma chumbada que ela pode ser usada tanto esticadinha, apesar de não ser tão recomendado, como você pode moldar o quanto você quer abrir as pernas dela em forma de estrela. Isso vai permitir que quando a chumbada caia no chão, ela fique nessa posição aqui, ó. Ela vai ficar em pezinha, com os pezinhos encostando na areia. E ela vai acabar enterrando esses pezinhos. Por causa dessas hastes, ela quase não vai rolar de um lado para o outro. Então ela vai acabar mantendo o seu conjunto bem mais fixo dentro da areia também. O grande problema é que justamente na hora que você for recolher, você vai puxar a chumbada, ela vai trancar esses pezinhos na areia. Ela vai oferecer bastante resistência. Então você tem que ter uma vara um pouco mais dura, pelo menos, um pouco mais de ação rápida, para que você consiga puxar essa chumbada, o seu conjunto, sem problemas e sem risco de você arrebentar a sua linha. O peso das chumbadas que você vai utilizar vai depender muito também, claro, da força da maré e da força do vento que você está tendo no dia. Eu aconselho que vocês sempre comecem com chumbadas um pouco mais leves, ali pelas 60 gramas, 50 gramas talvez. Se você estiver tendo dificuldades de manter o seu conjunto no local e estiver carregando muito para os lados na sua pescaria, o que vai atrapalhar bastante, você pode ir aumentando o peso da chumbada e, claro, também mudando o tipo dela. Então você pode começar com uma de 60 gramas, por exemplo, que é essa chumbada piramidal que eu tenho aqui, e pode ir aumentando até 120 ou 150 gramas, que é o caso dessas chumbadas que eu tenho aqui, tanto a de peão de 120 gramas, quanto a piramidal também de 120, ou até mesmo a garateia, que nesse caso que eu tenho aqui também é de 120 gramas, que já são chumbadas que oferecem bem mais resistência para essa influência do vento e das marés. O uso dos chicotes, ele é primordial na pescaria de praia. Eu tenho aqui enroladinho, ó, 3 chicotes de tamanhos de anzóis diferentes, um com anzol um pouco maior, outro com anzol bem pequenininho e outro com anzol médio. Tamanhos aproximadamente 18, 14 e tamanho 8. Todos anzóis do tipo maruzeigo, que são o anzol que eu geralmente utilizo na minha pescaria de praia. Aqui tem um chicote com 2 anzóis e aqui tem chicote, por exemplo, com 3 anzóis. O uso de chicote ele é primordial porque ele vai aumentar as suas chances de pegar alguma coisa. Você tem mais iscas dentro da água e permite também que você pesque em uma amplitude um pouco maior, uma distância um pouco maior, que você vai ter as suas iscas espalhadas. Então as chances de você pegar alguma coisa, claro, também vira muito maior.
Se você quiser aprender a fazer um chicote bem bacana, super resistente e bem fácil de fazer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um vídeo meu também, ensinando a como fazer o seu próprio chicote em casa. Então clica ali e dá uma olhadinha nesse vídeo sobre como fazer o seu chicote em casa também. O tamanho da pernada do seu chicote, que é a distância entre a linha quando ele fica esticada e onde está presa a ponta do anzol, também é bastante importante na pescaria de praia. Se você fizer uma pernada um pouco mais comprida, você vai ter uma isca que trabalha mais de acordo com a maré. A maré vai levar ela de um lado para o outro. Porém, também existe a chance de ele começar a dar nó e começar a se enrolar no próprio chicote. Então tem vezes que os peixes estão atacando em um chicote que tem uma pernada pequena e que ele fique mais fixo, mais próximo da areia, e muitas vezes os peixes também atacam em chicotes que têm pernadas mais longas, porque com o trabalho dessa isca de um lado para o outro, aquilo acaba chamando a atenção do peixe e fazendo com que ele ataque com mais facilidade a sua isca. Então vale você testar sempre a sua pescaria com tamanhos de pernadas de chicote diferentes. Se os peixes não estão atacando numa pernada um pouco mais curta, tente trocar o seu chicote por um chicote com uma pernada um pouco mais longa. E vice-versa, se eles não estão atacando na pernada longa, tente fazer uma pernada um pouco mais curta e testar. Geralmente, as iscas que têm mais sucesso na pescaria de praia são aquelas que você encontra na própria praia em que você está pescando. E aí eu incluo tatuíras, incluo as minhocas de praia, incluo os corruptos e até os sarnambis, que são aquelas pequenas conchinhas que tem animaizinhos dentro que você vai quebrar a conchinha e usar o bichinho que tem dentro. Isso por quê? Porque são alimentos que os peixes já estão acostumados a encontrar ali naquela praia. Então, eles são mais propensos a atacar aquele tipo de isca. Porém, nada impede que você compre a sua isca também e utilize a isca que você trouxe de casa. Claro, existem tipos de iscas que são extremamente versáteis na pescaria de praia. Eu vou citar dois tipos de iscas que eu gosto bastante de usar. É o camarão, seja ele o camarão branco, o camarão laguna, o camarão Rio Grande, ou então a lula, que também vai te permitir que você tenha uma fixação um pouco maior no anzol, porque a lula ela é um pouco mais rígida, então ela acaba fixando um pouquinho melhor no anzol. Porém, o camarão principalmente, ele é um tipo de isca extremamente versátil, que pega uma grande variedade de peixes e que geralmente tem resultados muito bons na pescaria de praia. Para pescar com camarão ou lula, você tem que observar também o tamanho da sua isca. Isso porque vai variar muito de acordo com a variedade de peixes que você tem ali naquele local. Se forem peixes de tamanho não tão grande e você estiver usando uma isca grande demais, você vai acabar tendo os famosos ladrões de isca. Os peixes vão roubar a sua isca e você vai voltar recolher o seu conjunto apenas com anzol e sem isca a mais. Então é importante que você corte a sua isca de acordo com o tamanho do anzol que você está utilizando. Então se você está utilizando um anzol pequeno, corte também a sua isca pequenininha, em pedacinhos, filezinhos, tanto da lula quanto do camarão, que isso vai facilitar que o peixe consiga colocar a isca inteira na boca e daí também não vá apenas roubar a isca puxando uma pontinha dela que não está presa no anzol. Um apetrecho bastante comum e que facilita bastante na pescaria de praia é o Elastofix, que é essa linha elástica que é vendida num pequeno carretel. Ela é bem fininha e tem uma grande elasticidade. Você vai usar ela para amarrar a sua isca no anzol. Olha, é importante lembrar que o Elastofix ele não é utilizado para que os peixes não roubem a sua isca. Ela é apenas para você fixar ela de forma que quando você for arremessar a sua isca, ela não vá cair do anzol. E não que o peixe não vá roubar a sua isca. Para pescar na praia, você tem que observar também quais são as condições de lua, maré, vento e correnteza que você está tendo naquele momento. O vento e a correnteza, eles vão influenciar bastante na hora de você conseguir fixar o seu conjunto. Porque se a correnteza e o vento estiverem muito fortes, vai ser muito difícil de você conseguir manter o seu conjunto fixo aonde você quer pescar. E o vento, especialmente, ele influencia bastante também, porque como ele vai deixar a sua linha muito curva, você vai acabar perdendo muito a sensibilidade na hora de perceber uma fisgada, se tem ou não algum peixe na sua linha. Então, o vento e a correnteza você tem que observar de forma muito clara o como eles estão influenciando na pescaria.
No caso das luas, as luas influenciam diretamente no comportamento dos peixes, porque elas influenciam também no comportamento das marés. Então, geralmente, a lua cheia e a lua nova, nós temos marés bastante evidentes, elas trabalham bastante, sobem muito e descem muito, e geralmente tem bastante corrimento de um lado para o outro dessas marés também. Geralmente, os peixes eles tendem a atacar mais nas luas de quarto, que são as luas minguante e crescente, que são as duas melhores luas para pescaria de praia. As luas cheia e também a lua nova, elas também podem, claro, oferecer uma boa pescaria de praia. Porém, geralmente os peixes eles têm menos atividade nesse tipo de lua e, claro, você também tem um maior trabalho de marés, o que acaba dificultando a sua pescaria de praia. Já as marés têm uma importância fundamental nessa pescaria, porque justamente os peixes eles sobem para procurar alimento quando a maré está subindo, quando a maré está enchendo. Eles vêm junto com a maré para a beira da praia e acabam também se afastando à medida que a maré vai descendo. Então é muito importante você observar o horário das marés antes de você ir pescar na praia. Geralmente o melhor horário para começar a pescar na praia é quando a maré está virando para começar a encher, até o momento em que ela chegar ao ponto de estar cheia e ela parar de trabalhar para começar a descer. Então eu aconselho que você sempre tente chegar na praia para começar a sua pescaria num momento em que a maré está vazia e pesque durante a maré enchente. A partir do momento em que ela começa a esvaziar, a chance de você conseguir pescar alguma coisa é bem menor. Geralmente as suas chances maiores são na maré enchente. E essas foram as dicas de hoje sobre pescaria de praia. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal e de dar o seu like aqui no vídeo. Um grande abraço para vocês e ótimas pescarias!